Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer à organização do evento por ter convidado a Fundação Carlos Chagas para apresentar a pesquisa sobre o ensino médio, o currículo do ensino médio. É uma pesquisa que eu não fiz sozinha, né? A equipe toda está ali. Hoje estão comigo aqui a Cláudia Davis e a Marina Nunes. Foi uma pesquisa financiada pela Fundação Vitor Tivita, como disse a Lelê, que durou aproximadamente 1 ano e meio e foi bem bacana de fazer. Uma pena que a gente não possa contar para vocês os bastidores da pesquisa, as discussões intensas e tensas que tivemos sobre o currículo, sobre o ensino médio. Eu vou tentar, em 20 minutos aqui, resumir os nossos achados, compartilhar um pouco com vocês sobre eles. Deixa eu ver se isso aqui. Então, eu vou passar rapidamente pelos objetivos, pelo desenvolvimento da pesquisa, e vou centrar nos resultados. Peço para vocês guardarem essas letrinhas aqui, que eu vou tentar... Aqui, ó. Eu vou falar sobre parte dos resultados, né? É o processo de elaboração e implementação dos documentos curriculares, a estrutura desses documentos, os fundamentos e princípios norteadores e a organização curricular. O que os estados têm na sua parte comum e na parte diversificada. É aqui que eu tenho que chegar, então eu vou correr para ver se eu consigo... Então, o objetivo geral foi construir um quadro diagnóstico e compreensivo a respeito das políticas curriculares para o ensino médio, a partir de levantamento junto aos estados brasileiros, que são os principais responsáveis pela oferta desse nível de ensino. Depois, estudar o que está sendo proposto como política pública para esse nível de ensino, analisar as aproximações e distanciamento com as normatizações nacionais, quer dizer, no espaço da sua autonomia e no diálogo com as diretrizes que são mandatórias, o que os estados têm proposto em termos de políticas curriculares. E identificar recorrências e especificidades nos documentos curriculares analisados. Preciso fazer 3 observações aqui, que nós focalizamos o ensino médio regular, porque não daria tempo de estudar outras modalidades de ensino, como o ensino médio integrado, e também é porque onde há o regular é onde recai o maior número de matrículas nesse nível de ensino. Também focamos o currículo prescrito, né? Nós não fomos às escolas, então a gente sabe que o currículo e o documento curricular ele sofre mediações e reinterpretações até chegar na sala de aula, então a gente está no nível da prescrição. E também, como já foi dito muito aqui hoje, não é o currículo que vai resolver tudo. Então, por favor, está mudando? Os procedimentos metodológicos, né? Como é que a gente fez a pesquisa? Houve 2 fases que aconteceram, em alguns momentos, de forma simultânea. Nós fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre o campo do currículo e do ensino médio, que são campos em si já bastante tensos e, em conjunto, tensos entre si, né, para tentar mapear, ter uma perspectiva de análise dos dados coletados em campo. Fizemos uma pesquisa documental, tanto em nível federal quanto estadual, um levantamento nos sites das 27 secretarias estaduais de educação e do MEC, e legislação não é o que falta no país, né? Então nós fizemos um estudo desses textos. Depois, o trabalho de campo propriamente dito. Nós enviamos questionários para as 27 secretarias estaduais de educação, via sistema SurveyMonkey, e dos 27, apenas 3 não responderam à nossa demanda, né? E depois nós fizemos entrevistas. Isso foi durante o 2º semestre de 2014, o trabalho de campo. Nós fizemos entrevistas com 10 secretarias estaduais de educação, fomos muito bem recebidos. Hoje eu estou vendo a Mike aqui, com quem nós falamos lá em Santa Catarina. Também fizemos entrevista com representante do CONSED e do MEC e analisamos mais a fundo 10 documentos curriculares desses estados, que são, por favor, os 10 que foram selecionados para a amostra, na tentativa de contemplar todas as regiões do país e a sua diversidade, né? Esses estados foram escolhidos com base em critérios bem definidos, como tamanho de rede, taxa de distorção e idade séria, enfim. E foram, então, esses os estados: Roraima e Pará, Maranhão, Ceará e Piauí, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina. Pode passar. Como que nós organizamos esses dados? Cada pesquisadora fez um relatório individual por estado, a partir da interlocução, dessa triangulação metodológica, né, de questionários, entrevistas e análise dos documentos, e a partir dessas categorias, né, essa segunda categoria aqui, o ensino médio na rede estadual em questão, a partir dela nós pudemos apreender todos os projetos e programas que têm sido desenvolvidos no nível estadual para o ensino médio e digamos, para além do currículo, e que nós não vamos focar aqui, não vai dar tempo,
e também como que os projetos federais, os programas de nível nacional, como o ProEMI e o Novo Enem, têm impactado e têm sido apropriado pelas redes. Mas isso a gente não vai falar. Onde é que a gente vai concentrar aqui? Volta só um pouquinho. A nossa análise no processo de elaboração e implementação desses documentos e nos documentos curriculares propriamente ditos. Então, a gente acha importante dizer aqui, os documentos, muitas vezes, eles são divididos em duas partes. Eles têm uma parte primeira, que fala dos fundamentos norteadores, da visão do jovem que se quer formar, e depois a gente chega na parte que, muitas vezes, e nós chamamos de matrizes curriculares, que são aqueles quadros onde estão especificados os conteúdos, as competências, enfim, aquilo que se quer ensinar dos documentos. Então, essa leitura é que foi, digamos, que é o foco principal que eu vou tentar aqui falar para vocês. Às vezes, a gente tentou analisar também as grades curriculares dos estados e eventuais materiais de apoio, né? Então, assim, documentos curriculares são documentos bastante densos e complexos. Então, assim, é muito difícil compará-los e fazer generalizações a partir né, dessa comparação. Eles são muito singulares, então eu acho que é importante a gente salientar bem essa complexidade que é fazer a análise de um documento curricular. Então, o que a gente vai tentar aqui é mostrar algumas tendências que foram observadas e, quando for o caso, mostrar alguma especificidade. Aqui, uma parte inicial, eu não vou entrar nesse detalhamento de todas as disposições e normatizações nacionais que imagino que vocês conheçam, né, 2 diretrizes curriculares em menos de 2 décadas, os parâmetros, os PCN, enfim, isso está descrito no relatório, mas eu vou passar por aí para chegar no nível dos nossos achados em nível estadual. Então, essas 4 coisas que eu quero falar para vocês. A primeira, sobre o processo de elaboração e implementação dos documentos, a gente percebe um movimento amplo de debate e de produção curricular nos estados, especialmente a partir de 2009, a IVE também mostrou. E isso é feito a partir de diferentes motivações, quer dizer, tem desde uma concepção de tentar uma unidade de rede, uma concepção de sistema, até na necessidade de responder a todas aquelas normatizações que estavam no slide anterior. Né? Tem um discurso consensual nas secretarias de que o documento curricular não é o currículo, que o currículo ele se faz na escola, né? Então, é o currículo em ação, mas é importante ter esse documento curricular, mas não é ele não define tudo. Né? Há uma ênfase na produção coletiva desses documentos, há um esforço da maioria das secretarias de educação para envolver profissionais, embora essa participação seja bastante desigual, até por conta da capacidade técnica das secretarias. Tem secretarias que são mais consolidadas, tem muito mais gente trabalhando, e tem outras que se encontram em situações mais precárias. Né? Então, mas essa participação dos professores ela é muito ressaltada, tanto no processo de elaboração quanto de implementação, embora ela seja bastante desigual em termos de abrangência e de formas de participação mesmo. Né? Agora, chama atenção a não participação dos jovens. Assim, nenhuma secretaria a gente ouviu qualquer consulta, não para a definição de um documento curricular, mas para saber um pouco das expectativas dos jovens daquela rede de ensino. Né? Então, isso chamou atenção. Ainda sobre o processo de elaboração, quer dizer, os gestores sabem, tem esse discurso presente de que o documento curricular ele precisa ser apropriado pelas escolas, então existe um esforço para que os professores e diretores, coordenadores se apropriem teórica e tecnicamente desse documento, mas há uma série de dificuldades encontradas, desde a questão do tamanho da rede, da complexidade geográfica em estados que são muito grandes, questão de recursos humanos, do tamanho da secretaria, a formação inicial dos professores, enfim. E até, talvez, um pouco por conta disso, quer dizer, existe a elaboração daí de materiais de apoio ao documento curricular, que são documentos paralelos que as redes desenvolvem, algumas das redes desenvolvem, com tópicos específicos. Às vezes é para a orientação do projeto do PPP das escolas, que é o Projeto Político-Pedagógico das Escolas, princípios avaliativos, questões relacionadas à avaliação, ou mesmo sugestões metodológicas, digamos, com exemplos mais ligados à sala de aula. Então, isso entra um pouco na elaboração desses materiais de apoio. Né? Pode passar. Em termos da estrutura dos documentos curriculares, o que a gente percebe? A gente percebe uma polissemia de termos e uma falta de consenso
tanto na nomenclatura desses documentos, então, como a Ive também já tinha dito, diretrizes, referenciais, orientações, e não necessariamente a gente está falando de uma coisa consensual que explique, por exemplo, o nível de detalhamento do documento. Não, são nomes simplesmente diferentes. E no interior dos documentos também há uma falta de consenso de termos como interdisciplinaridade, que obviamente não aparece só nos estão nas normatizações nacionais, né? Transversalidade, contextualização, conteúdos, saberes escolares, científicos, competências, habilidades, expectativas, direitos de aprendizagem, enfim. Há uma polissemia e cada rede também organiza de maneira muito diversa o seu documento, né? Então, quando a gente vai comparar, você pega os sumários dos documentos e a própria materialidade, quando você compara, tem documentos que abrangem a educação básica como um todo, tem alguns que são só para o ensino médio, às vezes a gente tem um volume para dar conta de tudo, em outros estados a gente tem um volume introdutório e depois vários volumes por área de conhecimento, então a variedade é bastante grande. E quando, de novo, a gente olha os sumários, a gente percebe que não existe uma lógica que você possa comparar. É como se houvesse uma falta de consenso do que deve constar num documento curricular desse tipo, que dificulta o trabalho de quem quer comparar, na verdade, né? Por isso que eles são muito singulares. Mas, apesar dessa divergência, a gente encontrou algumas recorrências nesses sumários. Então, a temática da diversidade, da avaliação, foram as que mais apareceram, de novo, no sumário, não é? Depois, quando você entra no documento, elas podem estar presentes outras temáticas, mas no sumário é 5 e 5, tá? Que houve um erro, em 5 estados elas estão presentes. A temática da diversidade, às vezes ela aparece como um princípio norteador, às vezes ela aparece como um tópico, dentro do qual você vai ter desde temas ligados aos chamados temas transversais, então, educação para o trânsito, educação alimentar, educação ambiental para as relações de gênero, ou temáticas ligadas às modalidades de ensino, como educação especial, EJA, enfim, isso varia também de estado para estado. A formação integral ou integrada, ela aparece, em alguns estados, associada ao aumento do tempo de permanência na escola, né, mas não sempre, não necessariamente, e tópicos mais específicos relacionados ao universo juvenil, como o mundo do trabalho, o ensino médio integrado e o protagonismo, aparecem em um número menor de sumários, né, desses documentos. Pode passar. Bom, agora é a questão dos aspectos recorrentes na parte introdutória desses documentos. Então, nessa parte robusta, mais teórica, na qual os estados tentam explicitar os seus referenciais teóricos e a visão de sujeito e de jovem que eles querem formar. Então, dos 10 documentos, 8 possuem um texto introdutório nesse sentido, outros 2 vão direto para as disciplinas. Assim, falam um pouco de legislação, mas não entram em questões mais aprofundadas. E todos eles seguem, em alguma medida, as disposições presentes, principalmente nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio de 2012, que criticam, né, o ensino focado apenas na transmissão do conhecimento, na memorização, na fragmentação das disciplinas, e tentam promover um ensino mais atrativo para o jovem. Essa intenção ela está nessa parte inicial dos documentos. Quer dizer, a gente percebe que os estados estão preocupados com essa formação mais ampla e que possa ser atrativa para o jovem. Existe essa preocupação. Então, tanto em termos de articular diversos tipos de saberes, de acolher a diversidade, essa diversidade da população juvenil, de propiciar uma formação integral que dê conta desse desenvolvimento intelectual, da formação do pensamento crítico, reflexivo, enfim, por meio da interdisciplinaridade, da transversalidade, da contextualização e da participação do aluno. Quer dizer, o foco na aprendizagem do aluno ele é muito presente, né, nos saberes prévios e na prática social dos alunos. É o ponto de partida para que eles alcancem níveis mais complexos de aprendizagem. E não à toa, quer dizer, o Vygotsky é citado em todos os documentos. Nos 10 documentos é a referência que é recorrente em todos os documentos. Bom, agora a gente chegou lá no quarto ponto, que é a organização curricular dividida em parte comum e parte diversificada. As diretrizes estabelecem que os currículos têm que ter uma parte comum e uma parte diversificada. Qual que é o objetivo da parte comum? Como já foi dito aqui hoje, é possibilitar a formação indispensável, essencial e básica comum que deve ser garantida a todos os jovens, né?
As diretrizes do ensino médio, o que elas falam dessa base comum? Elas estabelecem 13 componentes curriculares obrigatórios, distribuídos em áreas do conhecimento, componentes curriculares que devem ser tratados transversalmente, que são os 6, mais ou menos, eu tenho um slide aqui, mas não vai dar para passar. E todos esses conteúdos curriculares, eles têm que ser articulados às dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia. Isso é que as diretrizes prevêem. E a parte diversificada? A parte diversificada é o espaço que a escola tem para complementar a formação que ela quer oferecer, para o enriquecimento curricular, que dê conta de acolher as especificidades locais e os interesses da sua população, da população juvenil ali presente, né? Então, isso são o que as diretrizes falam. O que nós encontramos nos documentos curriculares? Eu pus base comum aqui, mas, na verdade, a parte comum dos documentos é justamente essa parte das matrizes curriculares, onde a gente vai ter os quadros com os conteúdos, competências, enfim, o nome que se queira dar, dispostos, então, no documento curricular e também na grade curricular dos estados, onde você vai ter a disposição das disciplinas na semana, divididas em base comum e em parte diversificada. A parte diversificada, acho que não vai dar tempo de chegar nela hoje, mas assim, ela praticamente não aparece nesses documentos curriculares e nem nas entrevistas que nós fizemos, ela fica, digamos, escamoteada pela parte comum, onde a gente percebeu, que a gente vai mostrar agora, um excesso de conteúdos que acaba impossibilitando que a parte diversificada aconteça. Pode pular também. Agora aqui. O que ensinar? Quer dizer, a organização dos conteúdos ela se dá por área de conhecimento, mas as propostas são apresentadas por disciplina. Né? Então, a gente percebe que há uma lógica forte a questão da disciplina, e o que os documentos não trazem é como integrar esses saberes. Há pouco detalhamento na tentativa de integrar, considerando que a organização disciplinar ela é importante e ela é consistente, como que você faz para transbordar esses limites? Então, os documentos não falam muito disso. 5 estados têm uma apresentação da área de conhecimento, na qual eles buscam mostrar essa concepção de área, como articular as disciplinas aí inseridas, e alguns outros vão direto para a apresentação da disciplina, não tem essa visão mais ampla da área. 9 estados pretendem especificar o que deve ser ensinado ao longo do ensino médio, seus conteúdos essenciais, mesmo quando não são assim denominados. Quer dizer, é uma tentativa de especificar, o que não significa que eles sejam claros e detalhados, né? Em 4 estados, adota-se o emprego de uma nomenclatura particular, padrões básicos de aprendizagem no Piauí e Maranhão, conteúdos básicos em São Paulo e conteúdo básico comum no Espírito Santo. Vou ter que correr. 8 estados recorrem às competências e, por vezes, às habilidades como fins a serem alcançados pelos conteúdos escolares, e Distrito Federal e Santa Catarina eles se distanciam um pouco dos demais nesse sentido. Ambos não falam em competências, e o Distrito Federal traz uma lista de conteúdos, Santa Catarina não. Né? Pode passar. E aqui é que acho que é o centro principal do que a gente queria mostrar, esse slide, o próximo, que, na verdade, é uma tentativa de... Assim, a gente precisa do olhar do especialista para poder falar desse detalhamento dos currículos. A gente teve a consultoria de 3 especialistas. Aqui é um olhar enviesado pela matemática. A Andréa Conrado foi a nossa consultora para essa parte da matemática, e não há uma literatura específica que dê conta dessas categorias, né? Então, por exemplo, o princípio da organização dos conteúdos. Nós que demos esse nome, não necessariamente ele está aí dessa forma, né? Então, tem estados que organizam o ensino por objetivos. 8, como eu disse, articulam conteúdos, competências e habilidades. Alguns alinham conteúdos a conceitos estruturantes, né? E uma coisa não é excludente da outra. Tem aqui, na organização do trabalho disciplinar, a questão se é por área, se é por disciplina, blocos de conteúdo, eixos temáticos, conceitos estruturantes, enfim. Pode passar. A organização temporal, tem estados que organizam esse o que ensinar, digamos assim, por ano ou por série, tem outros que organizam por bimestre. A indicação e detalhamento do nível dos conteúdos é alguma coisa que é bastante diversa, tem estados onde ela é mais genérica, né? E tem outros que os tópicos são mais detalhados. E também a questão da progressividade é a mesma coisa. Quer dizer, tem uns que fazem essa tentativa de especificar a progressão e outros são mais genéricos nesse sentido. Pode passar. Então, aqui eram 2 exemplos de uma proposta mais detalhada da matemática em São Paulo, que articula blocos de conteúdos, competências e habilidades na disciplina,
com maior nível de detalhamento e uma organização bimestral, embora o fato dele ser bimestral não signifique, quando você olha o documento, que ele está num nível de detalhamento maior. Às vezes ele é bimestral e ele é genérico. Pode passar o outro. E aqui era um de Roraima, que também tenta articular conteúdos, blocos de conteúdos estruturantes, mas é uma forma de fazer com menos detalhamento. Pode passar. Em termos do como ensinar e do como avaliar. Quer dizer, não há um predomínio disso nos documentos que nós analisamos. Quer dizer, há princípios do como ensinar, princípios metodológicos mais genéricos. A questão da interdisciplinaridade da contextualização, por exemplo, ela está presente em todos os documentos, mas são princípios mais genéricos. É a mesma coisa em relação à avaliação. Deve ser formativa, diagnóstica, processual, isso está presente nos documentos, mas orientações mais específicas são poucos os estados que fazem, muitas vezes naqueles materiais de apoio aos quais eu me referi anteriormente. Quer dizer, às vezes não está no documento curricular, mas está num documento paralelo, que é feito muitas vezes concomitante ou posteriormente à elaboração do documento, às vezes até como uma demanda dos próprios professores. Bom, aqui, pode passar, eu não vou falar disso, só para mostrar um pouco essa falta de... A polissemia dos termos, né? Como a gente acha que isso é muito importante, que seja... É preciso que haja minimamente algum consenso quando a gente estiver falando, por exemplo, de competências. O que se quer dizer com isso, né? Interdisciplinaridade, que isso seja mais operacionalizado para os professores. E tem uma fala de um representante de uma das secretarias onde nós estivemos, que fala isso, que as escolas, lá está tendo o pacto de formação, né, nacional, que tem ajudado muito na fala dos estados, mas tem uma dificuldade, que ele falou e que eu acho significativa, que as escolas ainda não conseguem organizar seus currículos na perspectiva das áreas do conhecimento, não sabem como trazer para o currículo os eixos de integração das diretrizes curriculares, que são o trabalho, ciência, cultura e tecnologia, e tampouco conseguem inserir as temáticas que devem ser obrigatoriamente tratadas no currículo, que são os componentes transversais, que não deu tempo de passar aqui das diretrizes, né? Educação para o trânsito, ambiental, para o idoso, enfim. E aqui, eu já passei, só para dizer, então, que não há espaço para a parte diversificada, e a gente acha que é importante discutir sobre isso, como que, numa base nacional comum, você consegue dar conta dessa parte que é comum e deixar espaço também para a parte diversificada. Bom, é isso, gente. Obrigada.